This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito legal. E se você assistiu o nosso último episódio, Penúltimo, no caso. penúltimo episódio, você vai ver que eles estão contextualizados. Interligados. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Elisa E eu sou a Bia. e nós estamos aqui neste quadro de Maqui Fofoca para fofocar enquanto maquiamos. Mas uma fofoca de uma forma desestigmatizada, né? Sim. De trazer mesmo conhecimento, saberes e opiniões nossas também. Exato. Porque querendo ou não, gossip, que é em inglês fofoca, significava isso lá atrás. Um dia já significou isso, né? Momentos em que mulheres iam lá trocar figurinhas, conversar. E esse é o nosso momento de conversar e trocar figurinhas. Então vem com a gente. E dessa vez é sobre esse tema que é quase uma angústia, é lidar com a angústia. Ó, cheguei ali sentindo nos ombros. Ao vivo, gente, ao vivo. Mas é uma forma de você lidar com a angústia. E o problema é que eu sinto dessa... O que a gente tá falando? É que a gente tá falando É que elas nada. estão vendo, elas leram. É verdade, Uhum. vocês leram o título. Que é lidar com essa parte que falta, essa falta. E aí, acho que qualquer coisa que a gente tenha que lidar com falta é angustiante. Posso estar generalizando, mas na minha Não, cabeça... acho que não. Você acha? Ah, a falta de violência da minha vida é ótimo. Mas no começo, pra uma pessoa que passa por algum tipo de abuso, é angustiante sair de uma relação assim. Mas ela não sente falta da violência. Então, é difícil. É difícil. A pessoa sente falta dos lados bons dessa relação. Será? Não dá pra ter certeza de tudo, mas a maioria das vezes sim, né? Bom, não sei. Mas a gente tá aqui pra falar sobre essa falta. E eu sinto muito essa falta, que é um pouco abstrato pra mim. Não sei como é que é pra você isso. Mas eu sinto que a falta ela é um pouco abstrata no sentido de você pode sentir falta, tipo saudade. Mas eu sinto que tem outro tipo de falta também. Tem a falta como a ausência. Como Disserte. Pra mim, quando eu falo saudade, que saudade e ausência, de certa forma, elas se relacionam, mas saudade pra mim tá num campo afetivo muito mais gostoso de sentir. Então, nossa, eu sinto saudade de passar tempo com você. Algo que se recuperou bem. É um Tá. machucado que se recuperou bem. É um afeto, então é uma um coisa afeto, afetiva ali. exato. Já a falta que alguma coisa ou alguém faz de ausência, eu sinto que é algo que dói. Então, a ausência de uma infância saudável. A ausência Do pai. de um pai presente. Pai ausente. Exato. Olha que coisa, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça. E eu não sei, tipo, é assim que eu sinto a falta. Você sente que falta necessariamente tá com uma coisa negativa, então? Falta como ausência, sim. É o que me bate. Não é uma regra. Sim, interessante. Achei interessante. Não sei sobre. Estou pensando na minha perspectiva Gente, pessoal. vocês que estão só ouvindo, devem estar com uma cara de pensamento aqui. Estou aqui pensando. Não sei se eu vou ter a resposta hoje, gente, mas ok. Pegarei isso e questionarei futuramente. Mas até sobre falta, eu sinto que pra você não sentir a falta, você tenta se preencher, né? De várias formas. E às vezes a gente tenta se preencher de formas que nem condizem com quem a gente é. Sim. Quando tu fala de falta, eu sinto um lugar de vazio. Nossa, Pra mim é essa palavra que vem. sério? Eu não sinto um vazio, mas faz todo sentido ser vazio. E às vezes é difícil lidar com o vazio. Tipo, deixar aquele ambiente silencioso. Eu e os meus pensamentos. Que medo. Parar de me mover, praticar tanta coisa e ter um tempo pra ficar com os meus pensamentos comigo no ócio. Vazio. Falta algo pra me preencher. E eu não sei, pra mim dá essa sensação de eu tenho que lidar com esse silêncio às vezes. Quase como uma sala toda em branca, toda assim, móvel algum e ficar ali. Quase como um quarto branco do BBB. Sim, e lidar muito comigo mesmo. Eu sinto que a falta é um pouco disso. Meu sentimento, a minha sensação, assim.
E quando a gente... E nessa falta, às vezes, assim, tem coisas, algumas faltas, e eu, independente do momento, que eu consigo aceitar e conviver com esse espaço vazio em mim. Já outras, eu percebo que há uma quase necessidade de preencher aquilo a todo custo, independente do que foi o que você falou. Até com coisas que não fazem nem sentido pra gente. Eu sinto que na minha falta, quando tem esse espaço vazio que você disse, vem muito uma questão de produtividade. E como se o silêncio ele não pudesse existir. E eu vejo que isso é pra muita gente. E eu consigo hoje identificar quando esta falta me faz mal. Que é quando eu começo a fazer muito uma coisa só. Então, ou eu começo a trabalhar muito, ou eu começo a ler muito, ou eu começo a assistir muito filme. E eu acho que esses excessos falam muito de uma falta. Sim. Como é que você lida com isso hoje, Bia? Com as faltas, acho que depende. Eu acho que eu tenho um lugar que aí volta pro episódio antepassado, né? Que a gente falou sobre controle. Eu tento viver muito a partir, tipo, tentar controlar. Qual vai ser a minha próxima falta? Eu vou tentar viver o luto dessa falta antes. E aí, acho que eu vou... Que acho que foi muito, por exemplo, o que aconteceu com a minha avó. Eu acho que eu fui vivendo esse luto. E eu acho que também a forma como ela foi adoecendo me permitiu viver esse luto gradativo. Isso é verdade. Eu acho que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E eu acho que eu fui vivendo isso, eu fui me distanciando e fui lidando com essa falta quase que assim, vai fazendo menos falta, vai fazendo menos falta. Porque eu acho que se fosse abrupto, eu acho que lidaria de uma forma diferente. Dito isto, então, que eu tentei usar do controle para lidar com a falta, eu acho que eu hoje lido com essa falta num lugar de memória. Então, todas as memórias que eu tive, eu faço questão muito de trazer à tona hoje no presente. Como? Então, por exemplo, constantemente eu falo com o Marcos sobre coisas no sentido assim, nossa, minha avó adorava cozinhar isso. Isso que lembra muito da minha avó. Nossa, você nem sabe, minha avó quando falava assim... Então, eu sempre trago muitas coisas e coloco muitas coisas do meu dia a dia com coisas da minha avó. Então, eu tento, de algum modo, continuar com a presença dela, mesmo ela não estando presente. Então, com hábitos, com valores. Acho que, de algum modo, eu faço isso. Mas eu sei que tem outras coisas que eu já lido quando eu tô em falta, assim, essa sensação, assim, de falta. Eu já lidei, é exato que nem você falou, assim, trabalhando muito com essa mega produtividade. Então, eu não sei. Eu acho que quando tem um lugar mais afetivo pra mim... Eu acho que, na verdade, não é isso. Acho que lá atrás, se eu perdesse minha avó, anos atrás, eu trabalharia muito. Eu colocaria muito minha energia sobre coisas que, enfim, são passageiras. E hoje eu tento fazer isso. Acho que honrando essas faltas, sabe? Tipo, é o que a falta tem. Não porque eu sou o ser mais evoluído do mundo, né? Talvez outras faltas peguem aí de outras formas. Mas eu acho que, de algum modo, eu... fui aprendendo com os anos a lidar mais com essas faltas que eu tenho, com esses vazios. Eu super entendo, eu concordo muito, inclusive com o que você faria, com o que você fez. E eu achei muito interessante isso, porque quando a minha avó faleceu, ela faleceu muito repentino, né? Então não foi algo que proporcionou lidar com algo, não é parcial, é... Gradativo. E na minha família, uma parte dela, a gente evita muito falar sobre ela. Porque a lembrança dói. Sim. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de lembrar. Então eu gosto muito de ver foto antiga. Eu gosto muito de ver vídeo antigo. Eu gosto muito de escutar a voz dela em áudio. Então, assim, isso se torna uma coisa, assim, que pra muita gente é algo doloroso. E eu entendo porque é doloroso. Mas sabe quando você se acostuma com a presença dela dessa forma, que não se torna doloroso? E eu comparo muito isso como é a minha relação com essa situação e como é a relação, por exemplo, das minhas primas. Então, a gente viveu o mesmo luto, assim, claro que o luto é único, mas da mesma pessoa. Sim. E hoje eu vejo como é diferente a forma como a gente lida. E essa falta, e claro que a gente tá falando de uma falta de perda, assim, de luto mesmo, e de luto de morte, porque tem vários tipos de luto. Sim. Mas é muito curioso ver como que essa falta se dá. Mas você acha que faz diferença, talvez, o arrependimento? Como assim? O arrependimento? Porque eu fiquei pensando, assim, nessa situação. Talvez, eu fiquei muito preocupada uma época,
na época que a minha avó tava começando a adoecer mesmo, e a gente já sabia que a gente ia perder ela, de me arrepender de não ter feito algo. E eu sei que eu não fiz muitas coisas que eu queria com a minha avó. Por exemplo, meu sonho, eu tinha prometido pra ela que um dia eu iria trazer ela pra Brasília e ela iria morar com a gente. Então, tipo, é um arrependimento, tipo, assim, mas ao mesmo tempo acho que eu tive que ficar muito em paz, assim, putz, fiz essa promessa, mas não deu. Não, é que eu acho que isso bate diferente em cada pessoa, que vem o remorso também, né? Eu acho que são sentimentos que andam juntos. E isso eu converso muito com meu pai, porque eu sinto que tudo que você pode ter feito em vida, que tava dentro do seu controle, outro episódio, eu acho que isso tranquiliza um pouco depois que parte. Sim. Porque eu sinto isso, eu sinto um pouco de arrependimento com algumas questões da minha avó. Algumas estavam sob meu controle na época, outras com certeza não. Porque eu tinha o quê? 15 anos ou menos, acho que 15. Então, tem coisas que sim, me arrependo, tem outras que eu sei que... Sabe como eu tento me consolar nesses momentos? Às vezes, quando eu lido com arrependimento, eu falo muito pra mim assim, você fez o que você podia naquele momento, com o que você tinha. Tipo, hoje eu paro pra pensar, por exemplo, isso da minha avó. Será que eu deveria ter ido mais vezes pra Belém, então? Putz, dava. Dava pra ter ido. Por que eu não fui? E hoje eu entendo que eu não fui porque talvez eu não tava pronta pra ficar toda vez encarando ela adoecendo. E ela se distanciando de quem ela era. E aí eu fico assim, podia, mas... Nossa, será que eu daria conta? Será que chegaria nesse mesmo lugar que eu tô? Então ficam muitos e sis. E aí eu tento me convencer com isso, sim. Tá, ali atrás eu fiz o que dava. Eu acho que isso é uma boa forma de lidar com a falta. Você se acolher mesmo. E não é nem nesse sentido psicologizado. Sim. É realmente... Você não tem mais o que fazer. Não dá pra voltar atrás. Sim. E aí você pode se culpar ou você pode aceitar. Encarar a falta. E tem faltas que vão dar pra preencher, né? Sim. Outras não. Tipo, eu sinto falta de amor. Pô, eu consigo construir relações comigo, com os outros que envolvam amor. Mas eu sinto falta de pessoas específicas. Aí Já vai ser difícil. Aí eu acho que aí entra dentro do lugar da gente lidar com essas faltas. Eu sinto falta de uma necessidade tal minha sendo suprida. Posso lidar. Agora tem coisas que a gente não vai conseguir, acho que nunca. Eu sinto falta de ter tido uma infância assim. Eu nunca vou poder voltar a essa infância. E a falta ela é um pouco perigosa também. Porque isso que você falou da infância, eu vejo que muitas mães, muitos pais tentam suprir a falta que eles tiveram. Só que às vezes as faltas que eles tiveram 30 anos atrás não é a falta que a pessoa tem. E a gente vê muito isso. Então, às vezes a falta que um pai teve de ter o brinquedo que ele queria, ter a condição financeira que ele queria ter, ele supre isso na criança, mas agora talvez ela precise de tempo. Então, até esse mecanismo de você suprir a falta, ele tem que ser olhado com atenção, para às vezes não é uma falta sua que está sendo suprida, e não do outro. E acho que isso nas relações entra em um campo muito delicado, porque entra naquele campo do que é meu e do que é do outro. E como comunicar isso? Uhum. Aí o negócio pega. Eu acho difícil. Eu achei esse tema, na real, muito difícil, porque é um tema extremamente subjetivo. E é um tema também muito profundo, que a gente pode falar da falta que eu sinto da bolsa que eu perdi e da falta que eu sinto de uma infância que eu não tive. Então, é algo que vai para dois viés muito intensos. Dois não, vários. Vários. Vários viés muito intensos que eu sinto que pra você falar de falta, e mais do que falar, você encarar a falta, você tem que se preparar muito. Porque é muito fácil você virar e falar, é só parar de pensar. Mas será que todo mundo pode tem tempo e recursos pra se preparar muito, entende? Eu acho que não. Não no momento. Mas talvez um dia tenha. Pode ser que nunca tenha. Mas talvez um dia eu tenha. E aí vai muito da pessoa querer se preparar pra isso ou não. Que eu acho que também tem esse lugar de escolha.
Não é porque você tem a falta de algo e você sabe que você tem que encarar também. Talvez seja mais saudável? Talvez. Mas não é uma regra também. Sim. Porque acho que é isso, assim, querendo ou não lidar com a falta ou com qualquer outra questão, não tem um caminho único pra se seguir e alcançar. Uhum. Isso eu tô vendo muito na minha terapia porque... Agora eu sou quinzenal. A Elisa tá muito feliz em agora ela ser quinzenal. Sim, inclusive eu tive sessão ontem e eu questionei, será que eu tenho que ser quinzenal mesmo? Mas a minha psicóloga reafirmou isso. Será que Mas- tem que ser quinzenal mesmo ou mensal? Não, semanal. Mas ela falou que quinzenal tá bom. E aí, eu penso muito nisso, que tipo, tem questões que eu poderia trabalhar. Sempre tem. Tem questões tipo, nossa, eu posso melhorar nisso. Mas será que, tipo, eu quero isso agora? E será que tem como a gente preencher todas as faltas um dia? Exato. E eu fico pensando muito nisso, tipo, nossa, tudo bem, então terminou essa lista, será que eu tenho que ir pra próxima? E eu me questiono muito exatamente isso, tipo, pra que eu quero ir pra próxima? Tipo, pra eu ser excelente em tudo? Eu não vou conseguir. E aí vem essa falta, tipo, às vezes a gente tem que aprender só a lidar com ela. E não mexer, ela não evoluir, tipo, pra uma presença. Porque a falta e a presença, a ausência e a presença, elas são opostas, mas elas não precisam ser substituídas uma pela outra, né? Exato. Profundo. Profundo. Quando você foi falando isso, me fez lembrar da minha agenda. Como eu sempre quero ter aquela agenda cheia e não vazia. Não... E talvez seja esse o ponto, né? Acho que a gente vive numa sociedade hoje em dia, nessa vida neoliberal, de preencha, faça, Sim. cheques, e organize. E é uma coisa muito rápida, assim, esteja em todos os lugares, que nem a gente estava falando do negócio do controle. É. E eu acho que a gente nunca vai estar totalmente preenchido. E nunca vai conseguir preencher a vida dos outros também, porque tem esse lugar nosso como mulheres, né? Querer fazer isso pelos outros também. Não basta nós. Às vezes a gente vai fazer falta. É. Vamos estar em falta com os outros. Não vamos ser presentes. E isso já pode ir pra quê? Outro podcast. Sim. Verdade. Né? Bom gancho. Sobre estar em falta com as pessoas. O quanto que isso também pode ser estar presente com nós mesmas. Uhum. Fica aí, gente. Spoiler pra vocês. Mas eu acho que esse negócio da falta... Complicado, né, menina? Complicado. E com esse silêncio, ó. Ó, a ausência, a falta. Ai, meu Deus. E com esse Muito profundo, silêncio, gente, a gente fica aqui. E se você quiser seguir a gente, não fique em falta. Aquela... Nisso vocês podem ser presentes. A presença lá, check, tá? Nas nossas redes sociais, @pod. Pode.mulher de voz. E também no @psi.bianca. Sim. E também, se vocês quiserem participar do nosso outro quadro, que é o História de Voz. História de Voz. Você pode mandar a sua história de voz para a gente pelo e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com ou nas nossas redes sociais. É isso. E Obrigada, gente, por estarem até aqui. Um beijo. um beijo. Tchau, tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.